Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Foco, que hoje tem a imensa alegria de receber aqui a professora doutora Lisiane de Almeida Martins, cuja temática que ela vai nos brindar, nos esclarecer, é mastite bovina. Professora, muito obrigado pela tua presença, pelo teu tempo, pela tua sabedoria em trocar algumas ideias aqui conosco. A primeira pergunta que eu faço, professora, é a gente tentar conceituar o que é mastite bovina. Confesso que eu nunca tinha ouvido falar e estou curioso para saber o que é isso. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Né? E é muito importante a gente ter esse contato, ter uma forma de divulgar as pesquisas que a gente faz aqui dentro da Unipar. Né? Eu trabalho já há um certo tempo com mastite bovina, especificamente em bovinos. E mastite é uma inflamação da glândula mamária que causa prejuízos econômicos muito grandes. E é comum acontecer isso no gado de leite? Não? É muito comum. Muito comum. A gente costuma mencionar que não existe produção de leite sem mastite. Então a gente diz que para ter uma doença controlada no rebanho, os animais normalmente tem até 15% dos animais com mastite. Temos duas formas de mastite, que é importante a gente esclarecer, que é uma mastite clínica, onde a gente vê o úbere do animal inchado, com edema. É visível mesmo. E o leite sai com grumos, tem alteração macroscópica. Não é o mais comum. O que mais a gente observa no campo são as mastites subclínicas. O leite está aparentemente normal, mas a vaca tem micro-organismos, né, bactéria, fungo, vírus, principalmente bactérias, e que vai ocasionar até doenças no humano que consuma esse leite cru ou para os animais que ingiram esse leite. Quais as causas geradoras dessa doença no gado? Principalmente bactérias. Bactérias. Tá? Então, são bactérias comuns que a gente tem nas mãos do ordenhador, nas mãos do pessoal que está manipulando esses animais durante a ordenha, dentro dessa sala de ordenha. Então, é muito importante que a gente controle toda a higienização dos equipamentos, a forma. Então, principal, manejo. A gente, controlando o manejo dessas salas de ordenha, a gente consegue controlar a multiplicação do micro-organismo. O princípio básico seria essa questão de manejo, de cuidados que tem. Tá? Então, assim, o que todo mundo pensa, tem uma vaca com mastite, a gente pode, detectou a mastite, a gente pode mexer no manejo antes de pensar em tratar com um antibiótico. Você citou, professora, essa questão da mastite clínica, que é bem visível, né? Mas a subclínica ela é um pouco invisível. Eu não entendo nada de gado de leite, não sei qual é o processo da extração do leite, mas como é que funciona? Como é que se percebe que o leite está contaminado com mastite, então? Bom, toda propriedade leiteira que produz e entrega para um laticínio, né, é necessário que se faça um controle de células de defesa. Então, a gente imagina assim, todo leite está sendo produzido por uma glândula mamária. Nessa glândula mamária, a gente tem uma resposta imunológica. Então, se eu tiver uma agressão, se eu tiver, por exemplo, uma bactéria dentro dessa glândula mamária, eu vou ter uma resposta do organismo, que é produzir células de defesa. Então, toda propriedade leiteira tem que fazer um controle da quantidade de células somáticas do leite, que são essas células de defesa que estão no úbere. Existem várias formas da gente fazer. Duas principais. Uma, ao pé da vaca, que a gente chama, então a gente faz um exame, coloca o leite em um reagente e observa de uma forma subjetiva essa mastite. E uma segunda forma, que é a forma eletrônica. E o interessante é que mesmo sendo um teste subjetivo e um outro muito sensível, a gente tem uma equivalência muito semelhante. Então, um teste é para ser feito lá, o ordenhador faz. Outro é encaminhado para o laboratório de referência em Curitiba e a gente confirma esse padrão. Sempre que a gente tem uma glândula mamária que aumenta a célula de defesa, provavelmente é uma mastite. Então, aí a gente tem que investigar. A gente vai investigar a presença ou não de um micro-organismo nessa glândula mamária. Você afirmou que a mastite pode causar enormes danos econômicos à produção de leite. Antes da gente entrar no teu projeto mesmo de pesquisa, a Unipar, com esse convênio e projeto com a Embrapa, que você vai falar para a gente logo mais, como é que está a produção de leite no Paraná? Que lugar o Paraná ocupa no cenário nacional? No Paraná, que região produz mais leite? A gente tem duas regiões que se destacam muito dentro do Paraná. Primeiro, a região de Castro, que é conhecida nacionalmente como melhoramento genético. Então, as melhores vacas produtoras de leite
estão em castro. Quer dizer, melhorou a genética para cada vaca produzir o maior número de leite possível. Quando a gente fala de número de vacas que produzem leite, a gente fala na região sudoeste do Paraná. Né? Então, por isso é muito importante que a gente diferencie bem essas duas regiões. Por quê? Melhoramento genético, castro, quantidade de animais produzindo leite na região sudoeste. E que a realidade é muito diferente. Na região sudoeste, região noroeste também tem um rebanho bastante considerável, são pequenas propriedades. No máximo, 10, 15 vacas produzindo leite em cada propriedade. Diferente do que a gente tem em Castro, que é alta tecnologia, tecnologia de ponta. Quando você fala, por exemplo, de pequena propriedade, tem que pensar agricultor familiar. Aí vem a questão do cuidado. Eu, como falei, não entendo nada de produção de leite. Mas suponhamos, agricultor familiar, lá o dono da sua propriedade, ele retira o leite. É manual, depende do agricultor, como é o processo. E esse leite é transportado para um local de observação, é isso ou não? E é feito os exames ali? Normalmente, a gente observa nas pequenas propriedades, um trabalho que a gente fez, 75% mais ou menos das propriedades já tem ordenha mecânica. Ah, já tem? 75%? Já tem, mesmo as pequenas propriedades. E o próprio proprietário, a família, retira esse leite, é responsável pela sala de ordenha. Né? Mas as situações ainda são muito precárias. Né? A gente vê realidades muito distintas. Sala de ordenha com tudo mecanizado e outros que é só ordenha mecanizada e a retirada desse leite é controlada e vai para um resfriador comunitário. Então, assim, numa linha de abastecimento, uma linha de produção, na beira de uma estrada, várias propriedades se juntaram e compraram um resfriador. Por quê? Porque agora existe uma instrução normativa do Ministério da Agricultura, a instrução normativa 51, que ela estabelece que todo leite para ser transportado tem que ser refrigerado. Então, não se faz mais transporte naqueles latões que a gente via na estrada. Isso não é mais permitido. O produtor deixava na estrada para passar o caminhão. E o caminhão passava e recolhia. Isso não é mais permitido. Não se pode mais. Não se pode mais. Né? Bom, esse leite ele tem que ser produzido e existe um controle quando ele chega na indústria, quando ele chega lá no laticínio. No momento em que está se ordenhando, a gente precisa ter o controle das vacas que estão produzindo esse leite. Então, fazer a observação das mastites clínicas, que é bem menos frequente, e controlar as células somáticas. Então, uma vez por semana é interessante que o proprietário faça esse teste subjetivo para ver se a imunidade da glândula mamária está aumentada ou não. E ele recebe instrução para esse teste? Recebe instrução para isso. Por exemplo, no laticínio o rebanho que pertence ao laticínio, onde a gente fez um trabalho muito grande, existem técnicos que acompanham essas propriedades. E eles fazem todo o treinamento. Os alunos que foram também já tentaram implementar algumas medidas de manejo que iam fazer um diferencial nessa qualidade do leite. Você está com o programa Em Foco, hoje conversando sobre mastite bovina com a doutora Lisiane de Almeida Martins. A gente vai para o nosso primeiro intervalo. É muito rápido, é o tempo de tomar um copo de leite e voltamos já já conversando sobre essa temática. Não sai daí, nós voltamos logo. Voltamos com o programa Em Foco, conversando hoje sobre mastite bovina com a doutora Lisiane. Professora, nós falamos um pouquinho no primeiro bloco desse conceito de mastite, agora entendi o que é, acho que é uma temática muito importante e um centro de pesquisa também. Como está a pesquisa com relação a esse foco de mastite ou a problemática da mastite no Paraná, de modo geral? Bom, existe muita pesquisa em mastite. Então, existe uma produção muito grande e a necessidade de se controlar essa contaminação, principalmente que é um problema de saúde pública, porque o consumo humano é muito grande de leite. Então, por mais que a gente cuide, ainda existe muita gente vendendo leite informal, leite que não é pasteurizado. Então, a gente precisa cuidar muito desse rebanho. Bom, aqui na Unipar, a gente tem uma linha de pesquisa dentro da medicina veterinária preventiva, no mestrado em ciência animal, que trabalha com mastite, e eu sou responsável por essas pesquisas. Bom, dentro da mastite, a gente está desenvolvendo vários projetos de prevalência, de saber o quanto que as nossas vacas aqui na região estão infectadas, quanto de mastite a gente tem, trabalhos que testam
novos produtos para tratar esses animais e um grande projeto que a gente teve uma excelente oportunidade de entrar em parceria com a Embrapa Gado de Leite em Juiz de Fora, que é o centro de pesquisa de referência em mastite. O nome já está dizendo. A Unipar tem um convênio, um projeto com a Embrapa. Existe uma parceria com a Embrapa. Né? Há 3 anos atrás, eu fui procurada por contato com uma professora, com uma pesquisadora da Embrapa Gado de Leite, para ser um dos centros de pesquisa no estado do Paraná. Né? Então, a Embrapa fez essa parceria para tentar estudar a realidade da mastite e da sensibilidade aos antibióticos desses isolados de mastite no Brasil inteiro. E esse projeto é muito grande e que foi financiado pelo CNPq e que implanta 7 centros de pesquisa no Brasil. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas e Pernambuco. Tá? 2 em Minas e Pernambuco. E com a implantação desses centros, se montou toda uma padronização do diagnóstico de mastite. Então, nós agora temos 7 centros de referência de pesquisa em mastite e nós aqui na Unipar é um dos centros. No caso, a Unipar despontou nesse processo, nesse convênio, essa parceria. Foi muito interessante porque dos 7 centros, a única instituição privada é a Unipar. Né? E isso nos abriu muitas portas, né, para pesquisa, para melhorar a nossa pesquisa dentro da Unipar. Não só com tecnologia, mas com financiamento via Embrapa e via CNPq. Professor, para esclarecer, às vezes quem está em casa nos assistindo pode não entender tantas nomenclaturas ou siglas que nós temos, né? Embrapa, o que seria isso? Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. E que papel ela ocupa diante da produção da bacia de leite no Paraná? A gente tem, a Embrapa é um órgão nacional, só pesquisa, não é instituição de ensino, é uma instituição de pesquisa, e temos Embrapa Gado de Leite, Embrapa Gado de Corte, Embrapa Ovinos e Caprinos. Então, a Embrapa desenvolve pesquisas em núcleos ligados à agropecuária. Né? E é uma referência para a gente, todas as pesquisas de ponta. Faz quanto tempo você está na Unipar, professora? 14 anos. 14 anos. Como é que você analisa, com bom tempo de casa, né, esse projeto, essa parceria da Embrapa com a Unipar, no caso da pesquisa sobre a mastite? Eu acho que essa pesquisa, para mim, como coordenadora dessa linha de pesquisa em mastite, foi antes e depois do projeto da Embrapa, antes e depois dessa parceria. Por quê? Agora, no final de março, eu tive a oportunidade de participar da reunião anual onde todos os pesquisadores desses 7 centros se reúnem e discutem os resultados. A partir desse grande projeto que a gente teve que estabelecer metodologia, fazer treinamento, a gente teve bolsa financiada pelo CNPq. Então, é muito importante para a Unipar esse convênio. Né? Tanto é que tive 2 orientadas que fizeram dissertação de mestrado vinculada a esse projeto. Uma já está indo para São Paulo, na Unesp, em Botucatu, para fazer o doutorado lá, para dar continuidade a esse trabalho. E já existem perspectivas muito grandes desse grande projeto da Embrapa continuar. Basicamente, como é que se estrutura esse projeto, essa parceria, professora, da Unipar com a Embrapa? Digamos assim, como ele se iniciou, quais foram os passos, quais são os resultados que nós temos hoje? Bom, esse projeto iniciou com um primeiro contato, se fez uma reunião com esses 7 pesquisadores, né, responsáveis por cada um desses locais, se fez uma amostragem, então uma pesquisa muito grande com um rebanho representativo do Brasil, naqueles centros. Aí muita gente até me perguntou assim, o que Pernambuco faz no meio de tudo? Porque Minas a gente sabe que produz, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Pernambuco, na zona da mata, tem uma enorme bacia leiteira. Olha que informação interessante. Que ninguém sabe. Né? Então, um rebanho muito interessante. E esse projeto tem como assim o principal objetivo detectar o perfil de resistência dessas bactérias isoladas da mastite. Bom, o projeto ele foi desenvolvido sorteando rebanhos, então pegou-se um rebanho muito grande, é um sorteio aleatório, isso é sorteio aleatório, né, do rebanho representativo de cada uma dessas regiões.
A partir daí, a gente fez 4 colheitas de leite nas mesmas propriedades a cada 6 meses, para ver, a cada 6 meses, as bactérias das vacas são as mesmas, as bactérias que estão causando mastite são as mesmas, e, principalmente, essas bactérias estão resistentes aos antibióticos? Porque a gente tem uma preocupação muito grande com o uso consciente de antibióticos em medicina humana. Hoje em dia, a gente não vai na farmácia e compra mais um antibiótico, a gente precisa de uma receita médica. Sim. Em veterinária, a gente tem um uso muito inadequado ainda. Então, o proprietário mesmo faz a utilização 2 dias um antibiótico, muda, subdose, e isso faz com que bactérias sejam selecionadas quanto à sua resistência. E o principal objetivo do projeto, como eu falei, é detectar esse perfil de resistência dos micro-organismos que causam mastite em cada um dos estados. Você constantemente fala, nós fomos e fizemos. Me veio curiosidade, quem são esses nós que estão presentes, quem são as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, nessa parceria? Nós vamos para o nosso segundo intervalo, professor, a gente volta já já, para você esclarecer como é na prática realizado esse projeto de verificação, de análise, de pesquisa. Não sai daí, é bem rápido mesmo, a gente volta já já com o Programa em Foco, conversando hoje sobre mastite bovina. Terceiro e último bloco do Programa em Foco, conversando com a doutora Lisiane. Professora, nós fechamos o segundo bloco com aquela ideia, né? O nós. Quem é que está por trás do projeto? Como ele é executado? Há a participação de acadêmicos, de mestrandos, de funcionários, professores, doutores. Como é na prática isso? Bom, eu falo nós porque a gente teve tanta gente envolvida nesse projeto. Começa pelos 7 centros. Existe a Maria Aparecida Brito, que é a pesquisadora responsável, que escreveu o projeto e solicitou financiamento do CNPq. Em cada centro existe um pesquisador responsável. Na Unipar, sou eu representante. Mas eu falo que o trabalho no Paraná não foi feito por mim, foi feito por uma equipe muito grande. É um projeto que está no 3º ano. Nesses 3 anos, todos os bolsistas de iniciação científica, com até aqueles que não tinham bolsa, estagiários, voluntários, alunos de mestrado, todo mundo participou. As coletas de material, normalmente elas eram feitas concentradas em uma semana. E íamos em 2 ou 3 carros para a Realeza, se colhia, passava a semana inteira lá. Ficava a semana toda lá? Ficava a semana toda lá, né? E a gente ficava no hotel, fazia todas as pesquisas, congelava as amostras. Para não descongelar de Realeza até o Moarama, era encaminhado da Lático de Realeza no caminhão frigorífico para Lático de Cruzeiro. Que logística. E nós pegávamos as amostras em Cruzeiro e trazíamos para o laboratório aqui da Unipar. Então, toda a parte de isolamento, de antibiogramas, tudo foi feito aqui na Unipar. Né? E nós estamos agora numa segunda etapa desse projeto, que é a parte de biologia molecular. Então, além de ver a sensibilidade das drogas, a gente está trabalhando com genes de resistência. Se identificou aquelas drogas, aqueles micro-organismos que eram resistentes a muitas drogas e se encaminhou para a Embrapa Juiz de Fora e eles estão detectando os genes, a capacidade desses micro-organismos de serem resistentes às drogas. Isso tem um aspecto muito importante em saúde pública. Né? Quando vocês foram lá para a Realeza, os alunos foram juntos. Tem em média, mais ou menos, quantas propriedades vocês visitaram para colher o material? Nós visitamos em cada coleta 21 propriedades. E o critério de seleção dessas propriedades, como é que foi? Foi sorteio. Sorteio. Se pegou todas as propriedades que entregavam leite na Lático, no início do projeto. Foi a via de acesso aos produtores. Nós tivemos, assim, uma participação da Lático, uma colaboração imensa. Né? Porque sem eles a gente não teria conseguido desenvolver esse projeto. Então a gente sorteou as propriedades, a gente dividia a equipe lá em 2 carros, em cada carro ia um técnico da Lático acompanhando, então eles já tinham conversado com o proprietário, já se fazia todo um estudo. Porque enquanto uma equipe colhia leite, analisava as vacas, fazia exame clínico nas vacas, a outra equipe fazia um questionário para ter todos os dados epidemiológicos dessa propriedade. E a receptividade dos produtores?
com relação a vocês? Não ficavam desconfiados, alguma coisa? Não, nós somos muito bem recebidos. Uhum. Todas as vezes que a gente levava os resultados da colheita anterior, então a gente dava um feedback. São 2 visitas de 6 meses? Como foi feito o Foram projeto? 4 visitas. 4 visitas. 4 visitas. Uhum. Né? E muito interessante, né, a participação dos alunos. Eles pegaram a época mais fria do ano, em julho. E faz um frio naquela região. Faz muito frio. Assim, e para se colher leite, se colhe às 4h30, 5 horas da manhã. E os alunos estavam lá também, E os né? alunos estavam lá. Né? Para chegar às 4h30 da propriedade, eles saíam 13h30 do hotel. Experiência emocionante para eles Então, também, assim, né? foi muito interessante e por isso que eu falo nós. Uhum. O projeto é de uma equipe. Né? Sempre que eu vou falar, ontem mesmo eu fui dar uma palestra para apresentar os resultados na UEM, né? E eu termino sempre a palestra mostrando a foto de toda a equipe que a gente tem. E com todos esses projetos, com tudo, a gente criou um grupo de pesquisa em mastite, que a gente denomina de grupemas. 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 E resultados, quais são, professora? Olha, a gente verificou que com esses dados na região sudoeste, a gente tem uma alta prevalência, maior do que é descrito na literatura. E o mais importante, os dados não estão concluídos, são dados parciais, mas a multiresistência no Paraná é maior do que todos os outros estados analisados. Mais do que São Paulo, mais do que Minas. Tem alguma explicação para isso ou não tabularam ainda? Não, nós temos uma explicação, que é o uso indiscriminado dos antibióticos. Então, a gente saiu dessa reunião, dessa última reunião lá em Juiz de Fora, agora no final de março, com uma grande ideia. A Anvisa faz programas de monitoramento, né, e uso consciente dos antibióticos. A nossa ideia é a gente expandir esse trabalho, né? Não só trabalhar com mastite, fazer um uso consciente de antibióticos para mastite, mas na linha veterinária como um todo. De modo geral. Né? Porque preocupação da Embrapa, preocupação da Unipar, da nossa linha de pesquisa eu tenho que fazer pesquisas aplicadas. Não adianta nada eu pesquisar, guardar os resultados, publicar. Porque a CAPES, o MEC nos exige. Sim, né? A gente precisa levar para o produtor e fazer com que ele mude a sua conduta. Né? Expectativas do futuro, quais são, professor? Com relação ao projeto e a parceria? Teoricamente, o projeto termina esse ano. Nós já verbalmente firmamos um compromisso de continuar esses 7 centros, a pesquisa com mastite e relacionada à resistência aos antimicrobianos, expandindo infecção hospitalar, mastite, qualquer outras doenças, pneumonias, suínos, aves, onde se usa muito antibiótico também. Os 7 centros, eles estão em processos de evolução do projeto igualitário ou algum está mais desenvolvido que o outro? Como está a relação dos 7 centros? Normalmente, assim, essas colheitas, o processamento do material foi um conjunto, né? Nós causamos surpresas, né? Porque a gente, apesar de ser a única instituição privada, nós fomos os que sempre terminamos um pouquinho antes. Na hora de encaminhar os resultados, a gente sempre saía na frente. Né? Isso nos deixa feliz. Que bom. Né? Para a gente encerrar, então, professor, eu pensei agora comigo aqui, né? Quem está em casa nos vendo, será que não está pensando assim, a pulguinha atrás da orelha? Opa, será que o leite que eu tomo aqui é confiável ou não? O que você pode dizer para a gente? O leite que nós compramos está garantido a qualidade do leite e a questão de saúde também? Está garantido sim. Por quê? Todo leite que é comercializado, ele tem um controle no momento que ele chega no laticínio. E hoje, cada vez mais, está se pagando por qualidade de leite. Então, o leite é pasteurizado ou ele é esterilizado, né? Dependendo do processamento desse leite. Então, a gente pode tomar leite tranquilamente. Que bom. Eu fico mais tranquilo E eu espero que o consumo aumente para a gente Mas com essas pesquisas e, de fato, a Unipar encabeçando esse processo também, de parceria com a Embrapa, com certeza vai produzir muito mais leite com qualidade e a gente vai consumir com mais tranquilidade também. Professora, muito obrigado pelo seu tempo, sua parceria, troca de informações, nos orientar nesse processo e saber que por detrás de todo objeto que nós consumimos, produto que nós consumimos, está presente a pesquisa científica e também a Unipar nesse sentido. Muito obrigado pelo seu tempo, pelas informações. Eu que agradeço o convite. A você que nos acompanhou em casa, obrigado pela audiência. Até o próximo programa. Um forte abraço. Tchau, tchau.